poder compartilhar depois ela com os colegas, certo? E aí, como é que é a impressão dos primeiros momentos aí com a pós? Muito exigente? O Bruno é exigente? Como é que vocês avaliam essa primeira experiência? Bom, assim, eu saí bem da minha área de conforto, né? Que é engenharia, bem diferente, né? Mas acabei que eu acho que consegui, né? Vocês estão acostumados a ler? Sim, é outro tipo de coisa, né? Elis, como é que você se sentiu? Liga o microfone, tá? Liga o microfone, nós não estamos te ouvindo. Acho que ele está ligado, mas não está. Pelo menos para eu não estou te ouvindo. Ainda não. Tenta agora. Estranho. Devia funcionar ali no teu microfone, não. Tu estás ouvindo a gente? Tem alguma coisa te segurando no... Pelo menos eu não estou ouvindo. Alguém está ouvindo a Elis? Não. Agora sim. Oi? Agora sim. Tá, eu vou deixar sem o fone, então. Perfeito, é melhor. Então, falando sobre a primeira semana de estudos, é muito bom, assim, ler sobre uma coisa que você tem interesse e quer aprender mais, né? Então, é estimulante. Esses primeiros textos ali para a primeira avaliação, eles foram escritos ali, um dos escritores ali do trabalho foi o professor Assir Hyman, né? Ele é meu tio, de maneira indireta, né? Ele é tio do meu esposo, irmão da minha sogra. Então, muito querido ele, eu sei que ele é bem estudioso. O que eu achei, assim, resumindo, os textos são bem complexos, né? Então, eu não tenho formação de teologia, então muitas coisas eu tive que procurar o significado e tentar entender o conceito mesmo, para não perder nenhuma informação. E ler mais de uma vez, para conseguir extrair, assim, aquilo, né? Então, não deixa de ser, não é uma dificuldade no meu ponto de vista, é só uma atenção maior. Então, não é em qualquer lugar, em qualquer momento que você consegue ler um texto complexo assim e entender de fato. Então, é isso, eu estou buscando os melhores horários em que eu também estou com a atenção plena para conseguir extrair o melhor do texto, é isso. Obrigado, Elis. Vocês dois, tanto você como o Pedro, não são teólogos, tá? O Charles, que está aqui, já é teólogo, já está acostumado, né, com essa linguagem. É mais fácil ler um texto dessa forma. Eu estou puxando um pouquinho no início, e a gente colocou essa disciplina até propositalmente. Originalmente ela era a segunda, tá? Tinha uma mais fácil, que era a questão histórica, cultural da Bíblia. Mas a gente inverteu por quê? Porque a gente quer abrir um caminho para as disciplinas que virão, tá? Como nós falamos no último encontro. Então, eu realmente coloquei, né, um nível mais elevado de exigência, mas vai facilitar vocês para frente, tá? Eu sei que os outros colegas não exigem tanto assim, mas vocês estão manuseando com algumas ideias que para mim são cruciais para entender toda a Bíblia, inclusive, tá? Então, por exemplo, o que eu quero fazer agora? Charles quer dizer alguma coisa? Eu sei que você é pastor, você tem uma agenda, todos nós temos uma agenda louca, respondemos para vários setores, né? Mas para você, como é que foi? Como é que está sendo isso aí? Claro, a agenda, todos nós temos uma agenda apertada, mas está sendo realmente uma bênção no sentido de poder relembrar muitas coisas. A mim me chamou muita atenção o vídeo do professor Scholz, eu nem sabia que ele tinha feito um vídeo na Assembleia de Deus, né? Acho que era a Assembleia de Deus, e como ele fala, realmente ele explica muito bem as coisas, né? As 10 dicas que ele fala, para mim chamou a atenção dessas 10 dicas, porque eram coisas que você às vezes esquece na correria do dia a dia, e como você falou, né, professor,
Agora já está mais fácil, a interpretação já vem um pouco mais fácil, já anda um pouco melhor. Mas é sempre um parto, como dizem, você tem que pregar sobre um texto, é como se fosse um parto. O parto vai ficando mais fácil ao longo dos anos, mas continua dolorido às vezes. Então, nesse sentido, é bom recordar algumas coisas e essas 10 dicas que ele fala, e também da pesquisa que ele traz, né, me chamou a atenção. De 100 pessoas, somente, de 100 pessoas que 32 apenas entendem o que leem, né? Essa questão de sentar junto, e com base nisso, no curso já, no último curso que eu tive o sábado à noite, e no domingo, realmente mudei um pouco a prédica e sentei com o pessoal e digo, agora vamos ler o texto em conjunto. Nós vamos lendo e vamos conversando sobre o texto. Então, realmente, o curso é fantástico. É isso aí. O objetivo, então, para ti que é pastor já e que está acostumado a revisitar algumas coisas, né? Para vocês que são acadêmicos, né? Tanto Pedro como a Elis já têm uma formação, porque esse é também o objetivo, é usar já a caminhada acadêmica de vocês e trazer esse universo, né? A Elis mencionou o professor Assir, o Charles mencionou o professor Wilson, tá? Você tem aqui, você está manuseando autoridades dentro dos textos, certo? Você não está lendo um trabalho de escola dominical. Desculpa eu comparar, né? Não sei se o Pedro conhecia o professor Wilson e o professor Assir. Pedro já tinha ouvido falar dele? Sim, o professor Wilson conheci lá nos tempos que eu namorava minha esposa no seminário de São Paulo. Ele estava ali, né, de vez em quando a gente se via. Isso foi antes ou depois de Cristo? Contemporâneo. A época dele. Tá? Somos todos jovens aqui. Tá ótimo, obrigado, Elis, pelo carinho. Mas, acho que aqui eu sou o dinossauro aqui. Nós também, eu já tenho, acho que nós temos a mesma idade, Pedro, não estou muito longe, não. Né? Mas a ideia, bom, tá sendo gravado, tá? E depois eu vou compartilhar. Então, o que nós falamos, e há um eco, tá, gente? Às vezes a gente não percebe o quão bonito é. Por exemplo, ontem e hoje estou tratando com alguém que do Chile nos viu, tá? Viu as aulas e ano que vem ele quer participar. Ele é um brasileiro que está trabalhando no governo chileno, né? E tá, acho que não sei qual a área dele, não me lembro. E nós temos os Estados Unidos também, agora da região da Califórnia, né? San Diego também tem gente interessada. Quer dizer, o objetivo nosso é acadêmico, tá? É ter o rigor teológico, como a gente propôs na primeira tarefa. Mas eu não quero falar do rigor teológico, acho que vocês já perceberam o que é e é fácil responder lá. Eu quero compartilhar com vocês 1 ou 2 trabalhos daqueles que já foram postados, tá? Eu tirei os nomes, propositalmente, tá? Então, vocês não têm o nome da pessoa, mas eu quero não dar modelos, mas aqueles que... Eu quero usar isso como substrato para falar com vocês, certo? Então, essa é a ideia, pelo menos 1 ou 2, certo? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vamos falar um pouquinho sobre a P1, né? Que é a tarefa que vocês têm que fazer. E acho que até é bom, né? Para vocês terem ou modelos ou o caminhar semelhante, né? Porque aqui não é o objetivo de apenas passar da disciplina. É realmente aprender, tá? Então, nós vamos usar esses encontros justamente para usar aquilo que vocês estão produzindo. Eu, como professor, eu vejo isso muito positivamente, tá? Então, o aluno, eu sempre gosto eles chamam de aula invertida. Eu dou para o aluno a tarefa e na semana seguinte, na aula, a gente conversa sobre a tarefa. E aí há um mastigar um pouco sobre o assunto. Então, eu vou compartilhar, nós podemos ficar 1 hora, até 1h30 no máximo, se vocês me aguentar. Eu também a gente já teve o dia cheio, mas a gente quer realmente que vocês observem, né, e percebam, digamos assim, aquilo que a gente espera um pouquinho, até eu vou dizer se pode ser melhorado, o que pode ser ampliado e assim por diante, tá? Então, a tarefa que vocês têm é elaborar um mapa conceitual, né? Eu dei sugestões do que é um mapa, né? Eu gosto muito da ideia do mapa, porque se você tem ele na mente, você pode articular qualquer assunto. Né? Você pode ter ele nos olhos, né? Como aqui um resumo, né? Vocês percebem aqui só o visual já é um resumo, né? Eu vejo assim, né? Se você usar ele, você pode dar um discurso de 1 hora, sei lá, né? A gente, Charles deve lembrar, né? Os pastores
falam em esquema na mensagem, né? Estrutura e tal, já ajuda bastante, né? Mas alguém diz que quando a gente não escreve muito, a gente vai enrolar. Isso é complicado, né? Então, quando a gente fala aquilo que está escrito, é melhor, porque a gente se limita ao que está escrito, tá? Então, quando o pastor aparece com um sermão escrito, a gente sabe que tem começo e fim. Quando ele não está escrito, a gente não sabe quando ele vai terminar, né? Porque ele vai falar, e esse é balde pastor, tá? Mas aqui está o mapa, tá? A ideia era criar um mapa, certo? Da interação de Lutero e Calvino na história de Gênesis, né? Então, é um artigo escrito por um aluno que foi orientado pelo professor Assir, Enio Cives, que é pastor em Buenos Aires, né, Charles? Você deve conhecê-lo, ele foi nosso pastor, foi nosso aluno, ele esteve com a gente esses dias num outro curso, né? Ele começou o doutorado e parece que não concluiu, mas a ideia dele foi analisar como Lutero e Calvino interpretaram, então, Gênesis 3 especialmente. Depois, né, dessa leitura, conclua o seu resumo elaborando um parágrafo conectando a análise de Jó com a história de Gênesis. Né? Era um outro artigo, um outro aluno que também escreveu sobre Antigo Testamento, né, Gênesis, aliás, Jó, né? E aí destacar a hermenêutica dos autores, dos artigos e como podemos ler o texto de Gênesis e Jó como parte da mesma Bíblia, tá? Esse é o ponto. Jó e Gênesis fazem parte da mesma biblioteca. Então, eles não podem dizer coisas diferentes. Mas a pergunta é, por que nós temos Gênesis e Jó na Bíblia? Certo? E isso vai nos ajudar até como teólogos, né? Vocês que estão fazendo uma pós em teologia e Bíblia, vocês vão precisar perceber isso claramente, né? Se nós queremos fazer teologia hoje, nós não acrescentamos mais um livro à Bíblia, nem precisamos, né? Por quê? Porque todo o conteúdo que precisamos conhecer já está nela. Tá? Aliás, o evangelista João diz isso. Né? Não está tudo registrado que Jesus fez, mas aquilo que foi registrado foi para que creiamos que Jesus, de fato, é o Messias prometido. Tá? Isso é o grande ponto da revelação bíblica. Né? Mas lembrando, nada se resume a Jesus. Né? Esse é o princípio hermenêutico importante. A Bíblia revela Jesus, mas a Bíblia existe antes de Jesus. A criação, por exemplo, existe antes da redenção, tá? E assim por diante. Bom, aqui está o mapa, tá? Pedro, você quer destacar, olhar aqui, fazer leituras, mostrar para nós o que está acontecendo desse mapa? Que pode fazer? Está enxergando? Estou enxergando, sim. Uhum. Bom, tinha sido pedido uma análise aí conceitual de Lutero e Calvino, então aqui foi dividido entre Lutero, a interpretação cristológica, né, em que a semente é Cristo, né, e Calvino, interpretação eclesiológica, em que a semente é Cristo mais a igreja, né. Isso aí acaba tendo implicações profundas aí, né, com relação ao castigo, até que você não do diabo ali, até que você não vê lá tanta diferença entre um e outro, né? Os dois bem assim, o diabo com um poder limitado, né? Inimizade entre a mulher e a serpente, né? A questão da derrota final do diabo, né? Mas aí tem uma diferençazinha, o que seria esse descendente da mulher que Calvino e Lutero enxergam, né? E aí isso tem aí uma implicação a ver com o estado do homem na queda do pecado, né? O Lutero coloca o homem assim como perdendo completamente a imagem divina, né? E se ele perde a imagem divina, ele não tem mais a capacidade de lutar contra o diabo, resistir ao diabo, né? E Calvino enxerga o homem ainda com algum lampejo, um pouquinho, né, da imagem divina, e com isso ele pode participar aí um pouco da redenção, né? E aí a redenção é uma obra, segundo Calvino, seria uma obra conjunta, né? Que o grande herói é Cristo, é o cabeça e tudo, mas a igreja está lá, né? Tem lá sua participação na resistência do diabo, ele enxerga assim que aquela questão de morder o calcanhar
uma posição de sujeição do diabo frente à humanidade, né? Porque a humanidade retém um pouquinho da imagem divina, né? E é interessante, né, que a diferença lá em Calvino e Lutero está lá no iniciozinho, em Gênesis, e a gente vê aquela diferença aparentemente pequena, você vê ao longo da Bíblia, esse troço vai abrindo e vai distanciando, assim, coisas importantes, né? A origem está lá no início, e a gente começa a entender algumas coisas aí a partir dessa diferença lá no iniciozinho, né, lá em Gênesis. Perfeito, Pedro. Por isso é uma questão de você abrir as escrituras a partir de Gênesis, certo? Quer dizer, se você lê Gênesis 3, e não 3 com a condição humana de ainda coparticipante do plano de salvação, a palavra sinergismo quer dizer cooperar, tá? E nós todos temos a sensação de cooperar, porque essa é a tentação. Qual é a tentação de Satanás? Vocês vão ser iguais, certo? E aí continua, né? E aí Pedro, percebeu, né? Na leitura calvinista, você de repente tem o ser humano estabelecendo a partir da fé aquilo que precisa ser necessário para a salvação. Então é um agarrar-se a Cristo que me salva. Eu sempre tento dizer que a minha fé não me salva. A minha fé recebe o que Cristo dá, tá? A minha fé se agarra a Cristo, que é a minha salvação. A prova disso é a ressurreição. Quem é que de nós pode se levantar do túmulo? Tá? Quem é que de nós pode, de repente, se preparar para a ressurreição? Ninguém. Ninguém consegue. Tá? E aí, qual é o consolo e o conforto que eu tenho, por exemplo, quando você está perdendo um ente querido, né? Meu pai está passando por uma situação muito difícil, eu acho que ele está bem próximo ao fim da sua vida nessa terra, e se eu tiver que dizer alguma coisa para ele, eu disse, olha, pai, você participou da Santa Ceia. Quem é a Santa Ceia? É Cristo. Quem é a verdadeira ressurreição? É Ele, não é você. Você vai passar pela morte. A minha mãe deu esse testemunho no final da vida dela. Meu pai tem já mais dificuldades, por mais que ele participe da ceia. Porque tem a sensação de que alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa você tem que... Né? E a morte é isso, né? A morte sempre é, eu agora vou descansar. Não, na realidade, a morte é terrível. O salário do pecado continua sendo a morte. Né? E é exatamente o que o Pedro disse. Se você abrir a brecha para o sinergismo, você vai interpretar a Bíblia toda errada. Qual é o papel de Abraão, o Noé? Abraão é um eleito por Deus para ser o pai de uma grande nação. Ele foi o pai de uma grande nação, mas que deixa de existir no Novo Testamento. Quem é Israel do Novo Testamento? São aqueles que são em Cristo, né? Nós vamos ver isso mais adiante. O verdadeiro povo de Deus, por exemplo, lá em João, a tarefa agora que vem é João 4, Jesus conversando com a mulher, ela é samaritana, não se relaciona com os judeus, mas de repente ela faz parte do reino dos céus, porque ela vai beber da água, não é isso que Jesus dá? Quem é a água da vida? É Jesus. Então Pedro fosse bem feliz, né, no resumo, né, exatamente isso que eu pedi para fazer. Não é muito difícil, viu, Elis? Não sei se estás vendo aqui a projeção, tá? É bem simples, tá? Tentar colocar num esqueleto as ideias e de repente depois comparar, né? E aí nós temos o parágrafo que eu pedi, né? Elis, quer comentar algo? Desculpe. Não, eu ia dizer que, assim, eu já tenho o esquema, assim, eu fui tirando dos textos as ideias, né? Agora voltou. Oi. Uhum. Eu fui tirando do texto as ideias, né? Fui organizando, assim, em forma de lista mesmo, para depois organizar no desenho, Perfeito. né? Mas eu acho que você percebeu bem você percebeu a sintonia fina, né, na leitura bíblica, né? Sim. Uhum. Você acha, Elis, que esse pensamento de Lutero deixa Deus ser Deus e o pensamento de Calvino coloca Deus e mais alguém no esquema? O que eu até anotei aqui me chamou a atenção na parte do Calvino, né? Tua internet está cortando, não estou conseguindo te ouvir. Agora sim, perfeito. Tá, eu conectei o novo cabo. O que me chamou a atenção na parte do Calvino, principalmente,
é que ele fala da parte da semente, né? Uhum. Quem é a semente? Exatamente. Todos os que fazem parte da igreja. Uhum. Então, é como se Cristo compartilhasse com o seu povo o poder de vencer o diabo. E não a gente faz parte do povo de Cristo, mas toda a obra está centralizada só nele. Nós recebemos isso de graça. Então, Uhum. Perfeito. tá. Essa graça, na realidade, ela tem um conteúdo, ela é a obra de Cristo, tá? Isso. A obra de Cristo em meu favor. Por isso, tudo que Cristo passou, eu passo também. Tá? Desculpa, é que cortou um pouquinho, daí eu tomei a iniciativa de falar, né? Mas, né? Ok. Pedro, quer olhar o outro parágrafo aqui, os dois parágrafos, para seguir a tarefa? Tá. Mas, assim, antes de prosseguir, eu queria fazer uma pergunta sobre... E aí esse ponto, assim, não ficou muito claro para mim. Assim, quando fala assim, a visão do Lutero, a inimizade entre o homem e a mulher, né? Entre o homem, entre o diabo e a mulher, entre o diabo e o descendente, bastante claro, né? A questão de Jesus, mas o diabo e a mulher. Assim, a maneira que eu entendi isso é a seguinte: a inimizade entre o diabo e a mulher advém do fato da mulher ter acreditado no proto-evangelho, né? E a partir dessa fé está resgatada, né, pela fé no Salvador futuro, e daí adviria a inimizade, não uma inimizade natural, como colocou Calvino, que, assim, pelo fato da criatura humana reter alguma coisa da imagem divina. Eu entendi mais nesse sentido. A inimizade veio pelo fato da mulher crer na promessa. Seria alguma coisa nesse sentido? A inimizade vem porque há uma ruptura na relação. Não porque a mulher agora vai ser salva por Cristo e se cria inimizade. A igreja, sim. Se tu leres, por exemplo, o Apocalipse, a igreja é perseguida porque ela é inimiga de Satanás. Concordo contigo. Mas depois da obra de Cristo, e não antes. Então, a promessa de salvação tornará a inimizade de novo entre Cristo, que habita os crentes, certo? Como dom, como salvação, né? E Satanás. Então, nós somos inimigos de Cristo. Tanto é que a tentação de Jesus mostra para a gente que nós podemos vencer as nossas tentações, no sentido não de conseguir o céu, mas porque o Espírito Santo habita em nós, né? Então, temos esse elemento, sim. Nós né, o apóstolo Paulo vai ser muito claro e vai dizer: onde o Espírito Santo habita, Satanás não pode habitar, né? Então, nós ainda carregamos... alguns vão dizer que há uma simultaneidade entre salvo e pecador. E isso nos leva à morte, tá? O salário do pecado continua sendo a morte. E vocês e eu vamos morrer por causa dessa condição de inimizade. Só que isso não é a última palavra de Deus. A última palavra de Deus é vida, e vida em Cristo, inclusive ressurreição. Tá? Então, o salário do pecado continua sendo aplicado, tá? Por causa de Satanás e não por causa de Cristo. Cristo é o contrário. Tanto é que em Cristo nós dormimos, nós não morremos. Não sei se aí é uma linguagem... Nós fazemos distinções, tá? A lei serve para matar, o evangelho para salvar, digamos assim. Isso é um princípio hermenêutico claro. Inclusive nas obras, né? Por que alguém tem que nos ensinar o que fazer? Porque nós nascemos sabendo e não conseguimos mais fazer. O bem que eu sei que devo fazer, diz o apóstolo Paulo, não consigo. Eu preciso de um auxiliador. Eu preciso do Espírito Santo, que me faz olhar de novo para Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2 continua valendo, né? Jesus não me liberta da criação, pelo contrário, ele me dá o sentido de criação de novo. Tá? E só em Cristo, então, a mulher, o descendente da mulher, vai ser inimigo de Satanás. E isso é nos dado em Cristo, tá? Também dá para entender nessa linha, mas depois cristologicamente, Pedro. Não numa ideia de predestinação, que
está muito próximo a Calvino, né? A ideia de Deus escolheu alguns para lutar contra Satanás. Ele escolheu o seu próprio filho, né? E isso é repetido em toda a Bíblia. Tá? Então, o que nós fazemos é com Cristo, e aí vem o elemento cristológico. Por isso a Bíblia é palavra de Deus escrita e também pessoalizada. Ela é escrita pelo texto, que vale, e ela também é uma pessoa, é Jesus Cristo, diz o verbo de Deus em João. Tá? Isso é importante depois para a gente interpretar. Então, essa duplicidade do conceito de palavra de Deus. Né? Então, antes de Cristo existir como pessoa, ele foi prometido. E a promessa de Deus não volta vazia. O que Deus diz, acontece. Tá? Deus não pode mentir. Satanás é o pai da mentira. Então, tudo que Deus diz, acontece. Pode levar tempo para a história humana. Abraão achou que Isaac ia resolver o problema da humanidade, lembram? Aliás, Abraão nem creu que ia ter Isaac, né? Chegou aos 100 anos e não tinha filhos. E aí Deus teve que dizer, não, eu controlo a condição de Sara, eu tenho ela nas mãos, deixa isso comigo. E Abraão disse, se agarra a mim, deixa eu ser Deus. É o caso de Jó, né? Jó também. Chegou um momento em que Jó teve que repreender que o Redentor vive, não é isso? Pedro, quer ler o... A gente vê assim como repetição, até os patriarcas querendo dar uma ajudinha no plano da salvação, né? Já que Deus não me dá o filho, então eu vou dar, deixa que eu providencio. Isaac, não, deixa que o meu mais velho aqui é o ideal, tal. Então, captou bem o negócio. Depois o Jacó de novo, poxa, que a bênção não vem de um jeito, eu vou conseguir de outro. Vou dar uma mãozinha aqui no plano de Deus, e a gente assim vai tentando dar uma mãozinha para Deus, né? Por isso nós manuseamos algo que não é nosso, que é a palavra de Deus que se torna pessoa. Jesus é uma pessoa, nós defendemos uma pessoa. Bom, a pergunta é, precisamos defender Cristo? Se o plano de Deus não é nosso plano, é o de Deus, tá? Então, é difícil defender, por exemplo, evangelizar. Evangelizar, eu entendo evangelizar, eu fiz meu doutorado em missiologia, é mostrar para um outro pobre aquilo que eu sou como pobre, onde é que tem o tesouro, é Cristo. Então, por exemplo, alguns vão dizer que a melhor forma de eu dizer para todo mundo que eu sou maior dos pecadores é ir para a Santa Ceia, que Cristo tem santidade, eu não tenho. Eu estou dizendo para todo mundo, olha, aqui eu tenho salvação. Não é apenas falar de uma ideia, é repetir uma ideia, é entregar uma pessoa. Uma pessoa, além de carne e osso, Jesus viveu, né? Os evangelhos contam isso. Nós temos a presença sacramental, que é em meu favor, e nós também temos uma presença que Jesus diz, quando sobe ao céu. Estarei com vocês todos os dias, sempre. Tá? Sem problema, Charles, pode assistir depois. Então, percebem, essa é a presença real. Ela não é uma presença apenas filosófica, uma ideia, eu falo, por isso tem que ir à Santa Ceia. Não sei se estão captando. Porque ele disse que estaria ali. Eu não posso torná-lo mentiroso. Tá? O batismo é importante, porque nascemos de novo. Ele diz isso para Nicodemos. Tá? Como é que é esse nascer de novo? É espiritual com E minúsculo? Não, é espiritual com E maiúsculo. É o Espírito Santo agindo. Tá? E não é o Clóvis fazendo isso, não é a Elis, não é o Pedro. É ele fazendo. Né? Então, essa é a garantia. Né? Ezequiel 37, como é que um valo de ossos secos que batem, que fazem barulho, de repente ganham carne, tendões? Ele pode fazer isso. É essa a garantia que ele nos dá. Né? Pedro, dá uma lida no texto do parágrafo que aparece aí, para a gente poder... Tá certo. O artigo com análise sobre Jó 19, 23 a 27 aponta para um crescendo na perspectiva da promessa de salvação apresentada por Deus a Adão e Eva em Gênesis 3,15. No tempo de Lutero e Calvino, a Igreja Católica interpretava ser Maria a descendente que destruiria o poder do diabo. Os dois reformadores concordam que tal interpretação deriva de uma distorção introduzida por traduções deturpadas do texto original. Aí é a importância da hermenêutica. Né? Como na Vulgata, porém discordam entre si sobre o significado da palavra descendência no texto. Leu outro. Por sua interpretação do texto de Gênesis, Calvino diz que o pecado obscureceu a imagem divina no homem, mas ela não está de todo ausente nele.
Daí depreende haver uma inimizade natural entre o homem e o diabo, em que Deus garantiria certa superioridade da humanidade na luta contra o pai dessa mentira. A vitória final anunciada por Deus seria então uma obra compartilhada entre Cristo, cabeça, e o herói maior da luta, e por sua igreja, que, unida ao Filho de Deus, se manterá fiel à promessa e resistirá ao diabo ao longo das eras. É uma visão eclesiológica da salvação. Ok. Então você tem o quê? Veja, tem um problema da tradição católica, isso continua presente, tá? Esses dias eu dei um curso na Argentina, e aí o pessoal foi olhar na versão que eles usam na Argentina. É uma tradução que vem lá mais antiga já. E aparece ainda como sendo a descendente, uma mulher. E aí se refere a Maria, tá? Então a versão espanhola, por uma forte influência católica romana, mantém Maria como a descendente que é vitoriosa sobre Satanás. Isso na prática ocorre, né? Você sabe muito bem. E aí Calvino vai com uma visão mais eclesiológica de salvação. Vamos adiante, Lutero. Já para Lutero, a condição do homem após a queda é de completa ignorância e afastamento de Deus. Em seu estado natural, os descendentes da mulher são completamente mortos espiritualmente e, por essa inércia, não podem resistir ao diabo, muito menos derrotá-lo. Assim, a descendência da mulher, a que se refere a passagem, não pode ser um homem qualquer, mas um que não tenha pecado e assim preserve a inteira imagem de Deus, razão pela qual esse homem específico tem não somente inimizade contra o diabo, mas a capacidade de derrotá-lo completamente. Somente pela fé nesse Redentor, o homem natural é restaurado e assim pode resistir ao diabo. A visão é de um proto-evangelho puramente cristológico. A gente usa muito essa expressão proto, né? O primeiro evangelho, né? Eu chamaria o evangelho está ali, tá? Deus tem formas, como eu falei antes, pessoalmente presente, sacramentalmente presente, e também uma forma como ele pode dizer. Ele pode dizer para o grão de trigo que ele está por trás do grão, né? Ele tem esse poder. Só que Deus não é o grão de trigo. Ele criou o grão de trigo, né? Faz parte da criação. Então, essa presença espiritual, eu gostaria de colocar o espiritual, ou mortos espiritualmente, é uma reação contrária ao espírito que foi nos dado na criação. Tá? Para mim, o espírito que foi nos dado na criação é o Espírito Santo. Essa é a minha leitura. Tá? Se você mata o espírito, você está morto espiritualmente. Quer dizer, Deus não habita você, por mais que Deus caminhava no meio do jardim, certo? Mas o espírito, por isso Jesus vai repetir, nós precisamos nascer espiritualmente. A espiritualidade não é o espiritual aqui não é uma qualidade do Clóvis. É uma qualidade de Deus dada para nós. Por isso, não é o Clóvis que se salva. É o próprio Cristo que é o meu salvador, né? Então, está muito claro, Pedro, acho que essa interpretação que alguém faz aqui está muito explícito, né, de que o descendente está se falando de Jesus. Tá? E Jesus está presente no Antigo Testamento. Né? Jesus é a promessa para Abraão, é a promessa para Jacó, né, para José, para Jacó e assim por diante. Para Moisés e para Davi, né, e está muito claro isso, né, nesse sentido. Vamos voltar agora, então, ao texto de Jó, para a gente concluir a tarefa. Voltando ao artigo de Jó, os autores conduzem uma detalhada análise hermenêutica do texto, concluindo que Jó esperava por uma salvação que não viria de si mesmo. Ainda que estivesse convicto de não haver cometido pecados graves que explicassem tamanho sofrimento a que se vê submetido, Jó se reconhece incapaz de advogar sua causa diante do Senhor do Universo. Espera então confiantemente um mediador. Jó sabe que esse Redentor é completamente puro para poder colocar-se diante de Deus, que ele vive e que em algum momento finalmente se levantará do pó da terra em seu favor. Crê fervorosamente que esse mediador não só tem a capacidade de defendê-lo, como também de ressuscitá-lo, dando-lhe um coração puro com o qual poderá fitar a Deus com seus próprios olhos, sem ser destruído por isso. A visão de Jó sobre a esperança de sua salvação é bem ampliada em relação à apresentada em Gênesis 3,15,
Não se sabe como ou quando essa revelação expandida sobre os atributos do Salvador chegou a Jó, mas ela está completamente de acordo com uma redenção puramente cristológica, como apresentada por Lutero em sua explicação do proto-evangelho. Jó é mais um descendente da mulher que não pode fazer nada por sua própria salvação. Mesmo parecendo justo a seus próprios olhos e de seus contemporâneos, é homem pecador, como todos os demais. A podridão que se instalou em sua carne é sinal evidente disso. Ele sabe que só há um único Redentor que pode defendê-lo diante de Deus e salvá-lo das garras do diabo. Esse Redentor terá que ser um homem, terá que ser um ser humano, como prometido a Adão e Eva, mas também puro, eterno, compassivo e poderoso como Deus. Somente Jesus Cristo reúne todos esses atributos, sendo assim um fio condutor que perpassa toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, passando por Jó. Perfeito. Quer dizer, essa é a tarefa, né? Acho que terminou aqui o texto, né? Isso, terminou. Essa é a tarefa que eu pedi para fazer, né? Quer dizer, então a leitura de Jó é confirmar o texto de Gênesis. Ele traz novos elementos. Eu não digo que ele traz novos elementos, Pedro. Ele traz o quê? Ele traz a condição humana. Ele não teria motivo algum, aos olhos dos seres humanos, Jó não teria motivo nenhum para perder os filhos, nem perder os bens. O problema foi quando Jó teve a saúde questionada, né, colocada em xeque. Sabia-se que ele não podia morrer, mas no final Deus teve que dizer para ele que Deus está no início da história, inclusive na história de Jó, em todos os sentidos, tá? Então, qual é o conforto e o consolo que nós, como teólogos, vamos passar para as pessoas? É o testemunho bíblico, né? Por isso essa pós é Bíblia e Teologia, que seria a melhor ordem, né? Porque a gente está começando com o texto bíblico. Vocês estão arrancando do texto, né? E estou tentando conduzir vocês num fio vermelho para justamente perceber Cristo na história, como ele está na promessa, no testemunho de Jó, que não se sabe quando viveu, né? E assim por diante, tá? Então, quando vocês fizerem exegese lá na frente, vocês vão ter disciplinas de exegese do Antigo e do Novo Testamento. O elemento de interpretação vai ser sempre ao redor de Cristo, tá? E é exatamente isso que a gente percebeu aqui. Elis, quer fazer algum comentário sobre esse trabalho? Só fazer um comentáriozinho sobre esse Jó, só para não perder a ideia. Desculpa, Elis, eu vou furar a fila. Mas, assim, achei interessante que, assim, não está no texto que a gente analisou, mas o que acontece depois de Deus aparece a Jó no redemoinho, né? E assim, não responde nada do que Jó perguntou. Jó queria saber por que ele estava sofrendo tudo aquilo e tal. E ele não responde, né? Na verdade, ele devolve questionando o Jó, quem é você para perguntar isso tudo? E assim, o mais interessante é que no final essa resposta satisfaz Jó, né? Então a gente vê que Deus dá a resposta que satisfaz, que o homem realmente precisa, não é aquela que ele quer, né? O Jó, na verdade, ele queria ter certeza que Deus estava olhando por ele no meio daquela aflição toda, que Deus não tinha se afastado dele, né? E assim, é o consolo de Jó. Jó aceita o carão de boa, né? E fica uma boa. Não, dentro dessa linha, Pedro, lembra lá no Novo Testamento, nós temos uma história muito, muito parecida com a história do cego de nascença. Quem é que pecou? Quem é que causou aquilo? Lembra o que acontece? E aí Jesus não explica, Jesus não diz nada, ele não diz quem pecou. A gente sabe quem é o pai que está por trás de tudo isso. Esse é um Deus estranho para a gente. É muito estranho que ele não explica as razões. Então, no fundo, Lutero vai dizer é Deus lutando contra Deus. Mas ele quer que a gente conheça o Deus que se revela. O Deus que vem e se aproxima de Jó e diz, não, eu estou aqui da história. Eu estou desde o início da história contigo. Eu não vou te abandonar. É o que Jesus faz com o cego de nascença. Jesus manda o avá te lavar lá no poço. E aí ele vai, ele sabe, ele pode ir, né? Quer dizer, não é que a fé é cega, a fé não é cega, a fé tem o objeto certo, que não é aquele que filosofa em cima, né? Lutero vai trabalhar isso quando ele questiona, por exemplo, a ciência, Aristóteles todo, né? Porque a ciência, ela quer ver para crer, ela quer buscar uma explicação, tá? E aí a gente se pergunta, mas por que Deus se tornou um homem? Para ser modelo para mim, para que eu possa fazer algo igual para me tornar meu salvador, né? A Idade Média vai ser isso, né? Jesus se torna um modelo, na verdade Jesus é um salvador, e ele faz da forma como ele faz.
Lembram? Deus é criador, ele não é criatura. Toda vez que a criatura pergunta para o Criador como eu sou, por quê? Né? Lembram que vocês são pais e mães, né? Vocês devem perceber quando as crianças começam a questionar as razões de vocês. É mais ou menos parecido, né? Então, às vezes a gente faz isso com Deus, né? Elisa, vou te dar a palavra se você quer comentar algo. Sim, sobre o texto de Jó, eu anotei algumas coisas assim que chamaram a atenção. Ele foi confrontado, né, pelos amigos dele, falando que ele seria o culpado de tanto sofrimento, né? E no livro ele esmiuça todo o sofrimento ali de Jó, mas ele fala, numa parte que ele diz assim, ó, os sofrimentos que afligem os filhos de Deus são decorrentes, não são decorrentes de punição pelos pecados deles, porque tais pecados já foram punidos. Então, a gente muitas vezes pensa assim, quando acontece uma desgraça ou coisas horríveis, né, que às vezes a gente fica se questionando, mas por que Deus permitiu isso, né? É tudo consequência da queda do homem em pecado. E depois, na sequência, Jó aponta a salvação como algo externo a ele, isso fica bem claro. Então, não depende dele, ele não se revolta contra Deus, né? Mas ele aponta para a salvação como algo externo a ele, e ele se firma nessa fé, apesar da miséria que ele está vivendo, assim. Então, tem tudo a ver com a promessa, com o evangelho lá que a gente lê naquele pedaço do texto lá em Gênesis, né? Na mesma hora que Adão e Eva caíram em pecado, ali houve a queda, né? Deus já vem e resgata, Deus já vem e já dá a promessa, né? Então, ele nunca nos abandona. Exatamente. Claro, Jó continua, o texto de Jó segue, né? Se vocês lerem, quem estava num culto esses dias, acho que há 2 ou 3 semanas, nós tínhamos uma leitura de Jó, no finalzinho, nas leituras de domingo, né? E ali Deus teve que dizer, olha, cara, ele sofreu, né? Porque a dor faz gemer, né? Não adianta, não tem jeito. E ele também teve alguns momentos que ele baqueou. Ali ainda, nessa altura onde nós estamos vendo, quando ele confessa que o meu Redentor vive, ele ainda consegue dar a razão da sua fé, mas depois ele tem dificuldades, né? Mas vamos olhar um outro trabalho aqui, nós temos aí alguns minutos, tá? Elício está enxergando o texto? Ah, não, eu não estou compartilhando, desculpa, é um outro trabalho de alguém que eu peguei do aula, tá? Eu não tirei o nome aqui para evitar a identificação, né? Vamos ver se a gente consegue... Consegue eu ver, Liz? Ou quer que eu aumente um pouco mais? Tá ótimo, eu consigo ler, sim. Tá, lê para nós o texto. Pode ler direto aqui no texto, né? Onde. Bom, lê a introdução, por favor. Lutero e Calvino no Jardim do Éden. A proposta do presente trabalho segue as coordenadas traçadas pelos nossos professores em relação aos textos Lutero e Calvino no Jardim do Éden e Hestia na escuridão. A temática proposta atende à necessidade de estabelecer uma conexão entre ambos os textos e de perceber as possíveis fronteiras que se estabelecem entre esses dois expoentes reformistas, no que diz respeito ao proto-evangelho Gênesis 3,15. Aí eu posso continuar lendo, né? Pode, só um pouquinho, tá. Lutero. Em relação ao texto de Gênesis 3,15, Lutero principia sua análise percebendo 2 pronunciamentos divinos, o do julgamento de Satanás e o da salvação de Adão e Eva. Para o reformador, a promessa do nascimento do descendente da mulher traria a redenção para a raça humana, como também o anúncio da condenação do diabo. Nesse sentido, Lutero entende que esse é o primeiro evangelho da promessa de Cristo na Terra. Ainda dentro desse ambiente de pensamento do reformador, emergem 2 preocupações. Em primeiro lugar, mesmo com o anúncio da redenção e restauração da humanidade, ele percebe que os homens não ficariam livres das sequelas. Em segundo lugar, para Lutero, a expressão porém inimizade entre as descendências estabelece uma relação de conflito entre o homem e Satanás.
Lutero, em sua análise no Jardim, acredita em um contexto imediato que a origem do pecado veio por intermédio da serpente. Nesse mesmo contexto, por causa do pecado, o homem sofreria grandes sequelas. Visto de uma outra forma, o reformador, ao fazer uso das expressões do tipo salvação, evangelho, Cristo, tentação, julgamento de Satanás e outras expressões, percebe-se que ele está com o seu olhar em um contexto literário amplo. Aqui você tem, então, os dois olhares de Lutero, tá? E Lutero, então, percebe uma interpretação, segundo o autor aqui do texto, certo? Ele faz, então, esse duplo olhar de Lutero, né? Olhar o contexto imediato de Gênesis, certo? Isso aqui é hermenêutica, nós estamos interpretando o texto. Sim. Esse é o primeiro olhar, então, em Gênesis 3:5 e 3:16 a 19, tá? A causa do pecado, né? E a sequela do pecado. E o segundo olhar, né? O aluno aqui, ele contempla, então, a morte tragada pela vitória de Cristo, tá? O nascimento de Cristo, que é essa vitória, né? O proto-evangelho, a tentação de Jesus, que é vencida, diferentemente de Adão e Eva, que não vence, que se tornam iguais ao tentador. Né? No momento que eles caem, eles se tornam iguais ao tentador e não a Deus, porque eles continuam sendo criatura. Lembra que o tentador é criatura. O tentador nunca vai poder tirar o Criador do seu lugar, por mais que ele tentou. Né? E é exatamente isso que acontece, então, na leitura. E isso está muito claro também. Né? Isso aqui aparece bem no texto? A tentação de Jesus é mencionada no texto? Eu não lembro de ter... Assim, eu também não lembro, né? Não lembro. Por isso, até eu achei esse trabalho, assim, ele vai além, né? Sim. As anotações que eu tenho, assim, é de uma forma mais voltada para o material mesmo. Mas essa é a ideia, Elis, não te preocupa, tá? Eu acho que o exercício aqui mostra, né, talvez seja um pastor, eu não sei quem fez, não estou identificando aqui, talvez alguém que já é um leitor mais assíduo, né? Sim. Talvez o Charles faria isso também, né? Eu não estou esperando isso, estou esperando que vocês manuseiem o texto, os materiais. O que o Pedro leu antes é isso, e que você está lendo agora foi um pouquinho além, tá? Não está errado. Sim. Não está errado, tá? Eu acho que não é isso que está sendo julgado aqui, tá? A tarefa está sendo feita, certo? Vamos adiante, então, agora, Calvino. Calvino. A visão de Calvino no que diz respeito ao texto de Gênesis 3,15 é percebida por um prisma diferente. O destaque que o reformador dá ao texto em um primeiro momento encontra-se no conflito entre o homem e a serpente. Aí destaca, mas o significado para Calvino do proto-evangelho é, em primeira instância, evidência de que sempre haverá conflito hostil entre a raça humana e a serpente. Nesse sentido, pode-se perceber que o proto-evangelho para o reformador emerge da sentença: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Outro ponto. Na hermenêutica de Calvino, em relação à semente da mulher, diverge da análise de Lutero. Para aquele, Cristo aparece como mais um entre os descendentes da mulher, e não como a semente da mulher na concepção de Lutero. A análise do reformador no Jardim do Éden sobre o texto de Gênesis 3,15 percorre em dois horizontes de observação. Primeiro horizonte, contexto imediato. Satanás disfarçado de semente, apagada toda a imagem de Deus. E um segundo horizonte, num contexto mais amplo. Deus promete o caminho da salvação em Abraão. Por essa razão, é chamado de príncipe do mundo. A declaração de Paulo: o Senhor esmagará Satanás debaixo de vossos pés. E agora, o que tem de novidade aqui nessa análise de Calvino? Surgiu um novo personagem. Sim. Existe uma nova promessa. Feita para quem? Quem é que é o autor que aparece aqui de novidade?
ele cita ali a Abraão, né? Porque ele não esse é, coloca a semente só em Cristo, né? esse é um problema que nós vamos ter, tá? Então você olha para, como acho que o Pedro mencionou isso antes, né? A linha que nós estabelecemos em Gênesis é uma linha que segue que todo ser humano não pode se salvar, ou não pode ser o Salvador. Tem que ser o Salvador que Deus escolher, certo? Isso é Lutero, o descendente. Não é a descendência, não são membros da igreja, né? Os eleitos ou predestinados. Então, Abraão é visto como um novo acordo, um novo contrato que Deus faz com o seu povo, através de Abraão. Isso está muito presente numa visão judaica de Bíblia, do Novo Testamento. O que é a ideia de uma visão judaica? A eleição de um povo específico para ser o salvador do mundo. Então, quando Jesus tem que nascer judeu, ele é da linhagem judaica, por quê? Ele é descendente de Abraão, de Davi. Mas ele não é judeu no sentido abraâmico, ele é descendente, inclusive Lucas vai mostrar que ele é descendente de Adão e Eva, certo? Mateus vai nos mostrar que ele é descendente de Abraão no texto. E aí, o que vai ser? Qual é a diferença aqui? A universalização da obra de Cristo ou a obra de Cristo sendo feita a partir de uma escolha de um grupo seleto. E a igreja seria isso, né? Para muita gente, igreja são aqueles que Deus escolheu para fazer coisas diferentes do mundo, né? Nós temos que ver isso um pouquinho. E aí nós, às vezes, estamos mais para Calvino do que para Lutero, na interpretação. Então, como se nós fôssemos a bolachinha do pacote, que Deus escolheu para salvar o mundo. A igreja não salva nunca, a igreja sempre é fruto da ação. Eu gosto muito da explicação de Lutero. Creio que por minha própria razão ou força, não posso crer. Sim. Percebe? É dom de Deus. E isso não está presente aqui, né? Aqui você tem uma mistura. Pedro, quer comentar algo? Pois é justamente aí aquilo que a gente comentou lá no início, né? Essas coisas começam a chamar a atenção de certos, não sei se a palavra seria desvios, que a gente começou a observar em algumas denominações, esse peso grande que se dá ao Antigo Testamento, né? Não é que em termos de... Os dois são palavras de Deus, mas assim, tomando as palavras do professor Wilson Schultz, né? O Antigo Testamento tem que ser visto através do túnel de Cristo, né? Cristo, aquilo é sombra de Cristo, né? Mas quando você dá um peso excessivo a Abraão, sua descendência, e aí vem junto toda aquela legislação, e vem esse movimento judaizante, né? E Cristo acaba ficando assim em um segundo plano, né? E assim, tá tudo lá no início, aquele iniciozinho lá, tipo aquela rua que você errou no início lá do GPS, que então você vai te afastando cada vez mais da rota, né? Perfeito, Pedro, perfeito. E realmente, aqui, se você não tem dificuldades com o início, você trilhou um caminho que vai te perder, né? Quer dizer, o sinergismo vai tomar conta. O sinergismo é cooperar com Cristo para a salvação, tá? Esse é o sinergon, com obras, certo? Então você tem que mostrar. As nossas obras, elas sempre são... Aliás, as nossas obras, nós nem as conhecemos, né? Quem diz que elas são boas é a árvore. Lembra que os frutos da ponta, nós somos os galhos no meio, certo? Quem diz que aquilo que está na ponta dos galhos é a árvore. O galho não pode dizer para o fruto, né? O galho só segura o fruto. Então nós somos aqueles que seguram as frutas que são obra de Deus na vida da gente e na vida das outras pessoas, né? Então continua sendo um dom de Deus, né? Inclusive as boas obras, né? Lutero vai bater muito nessa tecla. Porque as pessoas na Idade Média achavam que os frutos que eles produziam, Deus tinha que levar em consideração. Quando na realidade, os frutos são aquilo que Deus diz que é e é bom. Que é e que é bom. Tá? Então, por isso os mandamentos se tornaram importantes. Os mandamentos não são um novo acordo, o Pedro mencionou, uma nova legislação agora com um povo exclusivo. Os mandamentos são universais, eles estão na consciência de todo ser humano. Tá? E nós olhamos para eles à luz de Cristo, né? E aí Lutero faz isso muito bem no seu catecismo, no caso. Vamos olhar aqui, então, os horizontes, né? O conceito de imagem divina é bem complexo, certo?
Eu, inclusive, nessa semana, na quinta, vou ter uma aula onde a gente está tentando reinterpretar. A maioria dos luteranos vai dizer que a Imago Dei, depois da queda, é a Imago Christi, a imagem de Cristo, certo? Então não existe mais uma imagem. Mas eu acho que muita gente interpretou Lutero mal. Se a gente ler com cuidado a criação do ser humano no meio das outras criações, a gente sempre vai ter uma relação, né? O ser humano foi colocado para cuidar do jardim, nunca para ir para o céu, mas era para administrar o jardim. Leiam com atenção Gênesis, final de Gênesis 1, tá? E a imagem divina em Lutero, e eu estou descobrindo isso interpretando Lutero, e acho que também na interpretação bíblica, é uma relação que tinha sido cortada com o pecado e agora é restaurada em Cristo. Por isso nós produzimos frutos, cristologicamente falando. Então o cristão produz boas obras, sem dúvida, por causa de Cristo. E as obras que foram dadas na criação continuam tendo valor. Então nós não somos pessoas que não temos que nada para fazer cruzar os braços. Pelo contrário, onde o Espírito Santo habita, nós lutamos. Né? Nós lutamos cristologicamente. Tá? O contexto mais amplo, né, como diz o autor, é Abraão, né, e assim por diante, como nós há pouco vimos. Charles, por favor. Perdão, eu tive que me ausentar alguns minutos aí, mas eu tinha notado uma coisa aqui, professor, eu queria perguntar. Essa questão de respingos da imagem da Imago Dei, vem de Calvino propriamente ou não? De que não. existem respingos da Imago Dei? Isso da teologia medieval recuperou a ideia de Aristóteles que o ser humano é um motor, tá, internamente, tá? Você tem uma capacidade de gerar, e nós temos, ninguém disse que nós não temos, tá? A pergunta é se nós conseguimos gerar algo tão bom que nos leva para o céu. Já as obras, a perfeição, tá? Claro, porque como vimos no trabalho anterior, né, de que o indivíduo tem alguma participação na salvação, Calvino, por isso que me chamou a atenção, porque quando eu me lembro que eu escrevi um trabalho sobre Imago Dei e coloquei que nós, como luteranos, perdemos totalmente não há respingos da Imago Dei em nós outros, perdão, aí eu já estou falando castelhano. Não faz mal. Nós outros não, em nós. Então me pareceu um pouco, como dizer, me pareceu uma semelhança aí com Calvino. Eu diria assim, ó, Charles, tá? Eu realmente também já disse isso muito e provavelmente você escreveu esse trabalho para mim quando você foi aluno, provavelmente. Ou Sistemática 1, ou professor Nerbas, tal, na antropologia. A imago diante de Deus, nós perdemos a imagem que nós tínhamos na criação, certo? Com o pecado, concordo plenamente. Isso Lutero diz. Tanto é que nós perdemos totalmente a vontade, a possibilidade de escolha para as coisas celestiais, certo? Não tem como. Só Cristo nos restaurando. Mas a imagem, ela tem outros elementos que nós não... que infelizmente, por causa da perda de Cristo, nós nos tornamos um pouco quietos no mundo. A imagem relacional que a gente tem, que é restaurada em Cristo para com Deus, tá? Essa permanece na relação com as outras pessoas. Nós não temos o direito de não fazer o bem. Tá? Nós temos que fazer o bem para as outras pessoas. Quando é que nós vamos fazer? Jesus, no sermão escatológico, em Mateus 25, se não me engano, ele vai dizer: vocês fizeram as coisas porque faz parte da natureza de vocês fazer. Ninguém de vocês precisa cobrar visita vocês deram de beber como é que Jesus diz, né? A anjos, ou receberam anjos, vocês acolheram pessoas, né? E assim por diante. A gente faz porque é da natureza do ser humano acolher. Você não precisa ser necessariamente cristão para acolher, tá? E aí vocês o fizeram sem saber o que vocês estavam fazendo, tá? Vocês acolheram como anjos, né? Mensageiros. Então, essa relação, e nós perdemos um pouquinho pelo fato de dizer, nós perdemos a Imago Dei. Por isso eu falei que a minha interpretação de imagem divina é uma relação que é restaurada. Não é algo interior do Clóvis que me coloca melhor do que o Pedro, a Elis, ou você, Charles. Então, seria uma coisa interiorizada. Quem habita no meu interior é o Espírito com E maiúsculo. Certo? E esse Espírito sempre vai querer que eu cuide da criação de Deus. Mesmo, veja só,
mesmo com alguém que jogou fora a criação. Tá? Vamos pegar os casos, por exemplo, de um transgênero que jogou fora tudo que ele ganhou de Deus. Ele fez uma cirurgia, mudou o sexo, ou coisa parecida. É dramático isso. Nós temos essas situações extremas seriam objetos de oração em nossos cultos. Quem é que pergunta? Quem é que fala sobre isso? Quem é que fala sobre o mundo que não dá ouvidos à palavra de Deus? A gente está preparado para conversar com esse pessoal? Não sei se vocês percebem, né? Porque o abuso que eu faço com o que eu ganhei, com o meu corpo, por exemplo, né, não me dá o direito de dizer que o corpo não é dom de Deus. Como a Elisa e o Pedro mencionaram antes, Deus, mesmo sabendo que o ser humano é pecador e continua, ele fez de tudo pelo ser humano. O ser humano que abusou. E aí nós fazemos o que pelos pecadores impenitentes? Lidar com o pecador penitente é tranquilo, ele reconhece a sua situação. Mas o que é pecador? Aquele que cortou a sua relação com o Criador. Esse é pecador. Então, pecador não é simplesmente um ato, é uma relação cortada. Tá? Você diz assim, né? Por isso Lutero foi inteligente e colocou Cristo em todos os mandamentos. O devemos temer e amar de cada um dos mandamentos do catecismo é teológico, não é moral e ético. Não sei se captam. É primeiro mandamento. O que é o primeiro mandamento? Ter o Deus correto. E aí, quando nós trabalharmos a sexualidade, a vida, a relação marido e mulher, a autoridade, isso tudo tem a ver com o primeiro mandamento, não tem a ver com a igreja. Por isso os mandamentos não são assuntos de igreja, são assuntos da criação de Deus, da obra de Deus no mundo. Captaram isso? Perceberam? Isso é fantástico, né? O Pedro, na empresa dele a Elis, nenhum superior a vocês é dono do mundo. Aí o caminhoneiro está certo. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Exatamente, é isso. Quer dizer, o autossuficiente, né? O gerente de banco autossuficiente, né? Que tem o bem, que vive às custas da pobreza dos outros, né? Assim por diante. Não, estou brincando disso, não é isso que eu quero. Eu gosto. Eu sou cliente do Banco do Brasil e sou cliente da Petrobras, Pedro. A gente quer que o ser humano seja ser humano. Ele não precisa ser Deus, ele não é para ser Deus, tá? Vamos terminar o trabalho aqui, Reste na Escuridão. É a conclusão do trabalho. Reste na Escuridão é uma análise que os autores fazem da biografia de Jó, estruturada nos versículos 23 a 27 do capítulo 19 de Jó. A proposta emerge de 3 perguntas importantes, e são: o que Jó pretende dizer com tais palavras? Quem é esse Redentor? Quando ele irá agir, antes ou depois da morte de Jó? Essas 3 considerações servem como marco e estruturam todo o fluxo de pensamento dos autores. A observação dos autores concentra-se em grande parte no aspecto exegético do texto. O objetivo é trazer luz e esclarecimento dentro do horizonte exegético para uma melhor compreensão. O fragmento textual, o meu Redentor vive, é a expressão mais acentuada do fluxo de pensamento dos autores. Na página 24 encontra-se esse recorte. Jó tinha o conhecimento da promessa messiânica feita aos primeiros pais, que está em Gênesis 3,15. Jó não vê o cumprimento das profecias como nós a vemos, mas ele tem a palavra de Deus e nela espera. Essa palavra declara que esse Redentor vive. Assim sendo, o meu. Isso. Conclui que, olhando para o texto no seu contexto canônico amplo, a implicação só pode cair na pessoa de Cristo. Essa parte do texto estabelece a conexão entre o livro de Jó e Gênesis. E não só isso, mas também aproxima o texto mais perto da concepção de Lutero do que a concepção de Calvino no Jardim do Éden. O que vocês acham? O texto responde à tarefa?
Pedro, como é que você avalia essa resposta? Eu entendo que sim, né? Uhum. A conexão do Redentor como uma pessoa única, né? E essa pessoa é a semente que é indicada em Gênesis, né? E não a descendência toda, né? Acho que foi Certo. bem direto ao ponto. Acho que sim, acho que sim. Então vocês percebem que a tarefa em si, né, e essa é a proposta, né, não é reconstruir o mundo, né, mas é tentar perceber na sintonia fina, né, uma leitura atenta das escrituras, certo? Então nós aqui estamos trabalhando não elementos exegéticos, até o autor com o negrito menciona alguns comentários do artigo, certo? Então, mas ele não faz uma exegese. Exegese é explorar o texto apenas, sem a hermenêutica em si. Nós estamos aqui numa disciplina de hermenêutica, então nós estamos, e o trabalho mostra, né, uma visão mais ampla, esse redentor nas escrituras só pode ser um, só pode ser Cristo. Assim como em Gênesis, aqui em Jó, né, Jó sabia de Cristo. Né? Jó pode ter os benefícios de Cristo antes de Cristo vir? Sim, Deus pode fazer isso. A melhor aula para provar que Jesus pode antecipar os benefícios é a participação na ceia dos discípulos. A ceia é, todas as vezes que fizerdes isto, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Lembra das palavras? E os discípulos participaram da ceia antes da morte. A morte ocorre na sexta. A ceia é na noite de sexta, de sábado, de quinta para sexta, lembram? Então Jesus pode antecipar os benefícios da sua morte para os discípulos. Como ele pode antecipar os benefícios da sua obra já no Antigo Testamento? Ele pode fazer isso. Então, quando a gente lê a história bíblica, a gente não está inventando coisa nova. Pedro, quer falar? Não, assim, nesse sentido, a gente vê no Antigo Testamento o próprio Cristo se antecipando a encarnação nele, por a questão da luta corporal com Jó, né, quando ele também aparece como um anjo com Gideão, quer dizer, em determinados momentos Jesus já está ali aparecendo, já antecipando a promessa dele corporalmente, né? Então é muito forte isso. Esses dias esses dias, o livro de Esther, que Jesus não aparece, né? O que fazer com o livro de Esther? Onde é que está Jesus na história? Por que essa história está ali? Você nem menciona Jesus, né? Mas o tio Mordecai, o que ele é? Ele é tio de Esther, lembra? Mas o que ele é na vida teológica? Ele é um sacerdote. Ele veste as roupas sacerdotais. E nas vestes sacerdotais tem o Urim e o Tumim. E agora? Urim e Tumim lê Evangelho, condenação e salvação. Né? Então, Elise, esse foi o professor Assir que me inspirou, tá? Eu nunca li, nunca estudei Esther muito a fundo, né? Mas eu estava aí, esses dias eu fui visitar eles, o professor Assir não está mais no campus, mas eu fui visitar eles, né, na Serra, em Canela, né? Sei que vocês estiveram por lá esses dias também, né? Ele comentou, e aí ele disse, não, aí nós ficamos lá conversando teologia, né? Nós brigamos, nós gritamos, brigamos, e aí aí eu perguntei para ele, e aí, Assir, concorda com essa minha leitura, né? Se Cristo não está assim explícito, será que ele não está ali nas vestes do sacerdote, né? E daí pergunta, daí o professor Assir disse, olha, acho que sim. Então, de novo, né? Então, é uma leitura bíblica cuidadosa e que se quer buscar a razão dela existir, né? Quer dizer, é isso que vocês vão fazer como teólogos. Vocês vão se esmerar na leitura do texto, dizer o que o texto está falando, né? Esse rigor teológico passa, então, por um cuidado muito constante na análise bíblica para depois poder comunicar. A parte teológica, que é usar as escrituras hoje, né, no anúncio, numa escola bíblica, numa dimensão ética, não ética, questões éticas, né? Quer dizer, como é que eu vou decidir onde eu tenho que selecionar entre a vida da criança e da mãe? Qual é o mal maior, mal menor? Às vezes é melhor deixar
não o acaso, deixar Deus decidir, né? Que acho que talvez seja a melhor coisa. Mas a ética tem a ver com quem eu sou como filho de Deus amado, né, em Cristo. Esse é o ethos, essa é a credibilidade do cristão. Ela não, por si só, eu não tenho credibilidade. Eu sou descendente de Adão, eu sou inimigo. Mas Cristo me dá uma credibilidade, me dá um novo caráter. Eu não gosto muito da palavra caráter, porque muita gente usa, digamos assim, com um sentido legalista, né? Uma exigência, né? Um caráter. Mas o ethos, né? Quem é a minha credibilidade, tá? E esse elemento é cristológico, né? Isso nós vamos ver mais adiante. Da segunda parte do curso, a gente tem essas questões, então, mais teológicas, né? Para não dizer que pastorais. Ele não quer chamar de pastoral porque aqui não é um curso de pastoral, né? É um curso teológico, né? Então é Bíblia e teologia. Né? Bom, são 9h15, 9h13, né? Eu acho que a gente fez um belo exercício, da minha parte, pelo menos. Alguém quer comentar algo, falar mais alguma coisa, antes da gente ir para os encerramentos? Então, não precisamos ficar aqui até amanhã, né? Podemos parar também. Eu achei muito bom, assim, muito rico ter compartilhado os trabalhos, né? Eu me admirei pela complexidade ali deles. Eu vou enviar o meu em breve. Vocês costumam corrigir, fazer os comentários, né? Porque eu não quero, eu gostei muito de ver, mas eu não queria me influenciar tanto por eles, né, e fazer na minha linha até para eu ter a minha avaliação de como eu estou nesse momento, né? Então, eu vou seguir nessa linha para enviar essa P1. O professor Hubert, geralmente, ele tem um papel de dizer, olha, a tarefa foi cumprida ou não, tá? Esse é o papel do tutor. Eu tomo, às vezes, a liberdade de dar um toque, né? Olha, aqui tá bom, aqui podia ser diferente. Eu faço isso olhando os trabalhos e aí eu mando por e-mail, se eu tiver que fazer alguma mudança de rota, tá? Né? Então, é que a gente, após ela, para se tornar mais barata, para ter um custo menor, né, nós tiramos o papel do professor. Hoje o professor faz o quê? Ele prepara a disciplina e coloca no sistema. E o tutor acompanha, tá? Porque assim, só para você ter uma ideia, o valor dessa pós, ela inicialmente era perto de 5 mil. Tinha até trabalho de conclusão, ok? Hoje baixou para menos de 2 mil. Você tirou o trabalho de conclusão, né? Para quem é egresso da UBA ainda tem desconto, né, Charles? Para quem acho que não sei se tem algum outro benefício para quem tem uma outra pós. Não, acho que é só para a UBRA. Mas mesmo assim, ela ficou muito barata, ela é muito em conta. Não, a gente não encontra isso. Então, o tutor, espere do tutor uma resposta. Sim, tá bom, refaça e assim por diante. Mas eu vou interagir, tá, Elisa? Eu faço isso, já fiz com alguns trabalhos, né? O trabalho do Pedro, acho que eu dei um retorno, né? Não no sentido de dizer, olha, tá tranquilo, tá? Né, e assim por diante, tá? E vocês viram alguns... Não, isso aqui não é modelo, tá, Elis? Não precisa modelar por eles. Isso aqui é apenas um exercício para a gente conversar. Eu disse no início. Isso é um substrato para a gente ter o que conversar à noite, tá? Alguém mais, Pedro? Só te falar que estou muito feliz de estar fazendo esse curso. Sinto que eu estou pagando assim, uma dívida de 30 anos atrás, quando eu comecei lá a diaconia, fiz 2 períodos e não terminei. Estou muito feliz. Mas agora assim, você falou aqui, o Rio de Janeiro é uma cidade muito cara, né? A mensalidade dessa pós são 3 idas a um prato feito aqui no Rio de Janeiro. Você gasta R$50 em cada uma, né? Então é muito barato realmente, é um investimento que vale muito a pena, né? A gente não está olhando pelo valor, até que a gente recebe um valor muito pequeno, né? Não é o objetivo é realmente ir ao encontro dele, tá? Então a gente está propondo, a IELB reconhece isso aqui, o pastor Joel já fez essa pós, o pastor Ayrton já fez essa pós, né? Nós temos alunos espalhados pelo Brasil, outros países, né? Como eu mencionei antes, né? O objetivo realmente é fazer o que a gente fez, tá? Claro que eu gostaria que a dignidade do trabalho está no trabalho, tá? Esse é um grande lance, né?
mas nós precisamos fazer de uma forma que as pessoas possam aproveitar, né, e assim por diante. Mas nós vamos ajudar, eu vou ajudar. Nem todos os professores fazem live, tá? Isso é importante dizer. Eles não têm a obrigação de fazer. Por isso eu estou fazendo com vocês e não estou cobrando que ninguém participe, né? Nosso grupo é de 20 e poucos alunos, nós somos em 3 aqui, tá? Mas a gravação vai estar lá, tá? E destaco, então, que você pode assistir depois e pode se revisar e tal. É a propaganda da gente, tá? É a propaganda do curso, mostrando como o curso é. Essa é a minha postura de professor, né? A gente exige, mas ao mesmo tempo dá condições para que o aluno possa fazer o que tem que ser feito. Acho que vocês devem ter sentido isso, tá? Vocês não foram colocados na parede sem apoio e sem condições para responder as questões, né? Charles, quer dizer algo? Você viu como o pastor fala, né? O pastor fala demais, né? São 5 minutos a mais do que eu. Fala, pastor. Realmente eu quero felicitar professor, porque eu tenho acessado o seu canal do YouTube e eu sei que antigamente eu tinha muita dificuldade no acesso às informações, né, ou ao estudo, e hoje realmente ficou tudo mais fácil. Qualquer pessoa pode entrar no canal do YouTube e ver o material que está lá. E a parte que os materiais são todos, as reuniões são gravadas, então pode ajudar muito no futuro também. Então, desde essa parte de disponibilizar material e de disponibilizar informação, tudo isso, realmente eu queria felicitar nesse sentido. Sim. O objetivo do canal, né, e a gente colhe alguns frutos interessantes, a gente não sabe quem assiste, tá? Qual é o objetivo do canal? É ajudar os alunos, certo? Então, por exemplo, eu estou ajudando vocês, nós trabalhamos tarefas de vocês. Se alguém assistir e estiver nos vendo agora, ele vai perceber de que ele pode fazer, ele pode se estimular e fazer também, porque a gente não vai deixar o aluno na mão, tá? O objetivo não é esse, tá? E a gente quer ajudar realmente. Então, se vocês têm diante, porque o que é? A gente procrastina fácil, né? Nós temos alto índice de pessoas que desistem, muito, muito fácil. Eu cuido do curso EAD, nós temos uma perda de quase 60% em 1 ano, 2 anos. É muita gente. Eles acham que é fácil, porque é barato, mas não é. Porque tem que ter uma disciplina muito grande. Porque quando você vai na aula no presencial, você senta e escuta, né? Talvez até faz outra coisa enquanto o professor dá aula. Aqui não, se você não tomar iniciativa, se você não se policiar, você não faz, né? Você acaba procrastinando e não fazendo. Então esse é o objetivo, é mostrar que é possível, que tem apoio, tá? Então, eu brinco, né? Meu orientador de doutorado era que nem um deus de Calvino, ele estava em qualquer lugar, menos onde ele precisava estar, que era me ajudar. Eu já disse isso, acho, para vocês. E não é o meu objetivo, né? A gente cuida das pessoas, tá? A gente abriu canais de comunicação. Claro, eu não adivinho os problemas, eu não consigo adivinhar. E a gente está 3 turnos, às vezes, trabalhando. A gente quer ajudar as pessoas, tá? Mas eu agradeço. Uma última palavra, se alguém quiser dizer, senão a gente encerra, para a gente poder ir adiante aí também, né? Amanhã é outro dia longo, tá? Obrigado pela companhia, meus amigos. Que Jesus acompanhe a vida de vocês e que a gente possa ter um aproveitamento cada vez melhor da disciplina, tá? Semana que vem a gente fala sobre as tarefas que estão para avaliação parcial 2, que é um pouco mais extensa, tá? Essa vai exigir, ela vale 7 pontos. Essa aqui vale 3 pontos, tá? Então, ali vocês vão ter que fazer um exercício um pouco mais... Nós ainda temos 2 encontros, né? Então, semana que vem a gente prepara a tarefa e na outra semana a gente eventualmente possa revisar já, né? E assim por diante, tá? Então, mais 2 encontros, a gente encerra a disciplina. É bem rapidinho. Pai bola, a gente já resolve. Mas eu estou vendo que vai ter que começar a ler já, porque um dos artigos tem 60 páginas, né? Então... Mas não precisa... Só vi o número de páginas assim... Vamos começar não precisa ler, não é uma questão de ler todo, tá? Tanto é que a tarefa não é explorar todo o texto, realmente uma sintonia grossa num primeiro momento, de tentar entender o texto, e depois, sim,
aí comparar como os autores são rigorosos academicamente, né? Especialmente na hermenêutica atual. Qual é a hermenêutica atual? É aquela que valoriza o texto. Então, eles analisam, por exemplo, a estrutura argumentativa, por isso é longo. João 4 é um texto enorme, né? Só o texto de João 4 em si já é uma passagem longa, que tem várias cenas né, quando Jesus se encontra com a mulher, né? E aí depois tem a Efésios 6, que é a questão da armadura, né? Como é que Jesus é a armadura do cristão, né? Então a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Tá? Vamos trabalhando, semana que vem a gente prepara a tarefa e depois a gente vê se consegue avaliar os primeiros trabalhos. Que Jesus acompanhe vocês. Muito boa noite. Amém. Vou parar a Tchau, gravação. pessoal. Boa noite.